A gente fala agora de um assunto que tem preocupado muita gente: a inteligência artificial. Parece complicado, mas é basicamente isso. É um computador capaz de fazer tudo o que você pedir para ele. O nosso cenário aqui, por exemplo, foi construído a partir de imagens criadas por uma inteligência artificial. E é exatamente por causa dessa facilidade de fazer tantas tarefas que o mundo tem se perguntado: inteligência artificial é uma coisa boa ou ruim? Qual o futuro dessa tecnologia? Parece coisa de filme. Robôs com capacidade de pensar e que desempenham funções melhor que os humanos. Uau! Programas de computador que usam inteligência artificial para criar qualquer coisa. Roupas, equipamentos, qualquer coisa de que necessite. A ficção científica tem se tornado cada vez menos ficção e mais realidade. A IA, ela automatiza tudo, né? Ela tem um vocabulário muito amplo, você lê e acha que o humano que fez. Escrever carta para Catherine. Carta para Catherine Clausen. A inteligência artificial, ou IA, é o nome que se dá à capacidade que alguns sistemas têm para interpretar dados e reproduzir o comportamento humano de maneira autônoma. E está cada vez mais presente no cotidiano, de todo mundo, mesmo, não só de quem lida com tecnologia. Você usa inteligência artificial? Uai, eu uso, né? Hoje em dia, o que é que não tem inteligência artificial, né? Olha esse vídeo de um rapaz se transformando em Justin Bieber. Inacreditável, né? Mas a inteligência artificial também é usada para assunto sério, tá? Como diagnósticos médicos ou para facilitar o trabalho em escritórios de advocacia, por exemplo. O ChatGPT produziu um impacto muito relevante para o mundo jurídico, porque a gente tem a capacidade de oferecer comandos, de oferecer contextos para a inteligência artificial. E aí, de forma muito prática, a gente pode pensar a produção de documentos jurídicos como recursos, petições, notificações. A inteligência artificial mostrou eficiência. A ferramenta tem 94% de acertos jurídicos, enquanto os advogados atingem 85%. Quanto mais se usa, maior a capacidade da ferramenta. E isso já começa a gerar alertas. Vai causar algum problema, né? Futuramente, desemprego. Tainá acredita que não, mas algumas funções vão ser redefinidas. Hoje em dia a gente tem até uma nova profissão no direito, que é o designer ou engenheiro de comandos jurídicos, de prompts, que é o profissional que tem a capacidade de interagir com a inteligência artificial, com o chat, de uma forma bastante contextualizada, bastante específica, uma interação ótima. Este especialista considera a inteligência artificial como uma nova revolução industrial. Ele se refere ao surgimento da linha de produção nas fábricas em larga escala. A gente está, de fato, criando um mecanismo que consegue produzir mais, muitas vezes, e consegue baratear a mercadoria, né, o resultado, até porque a máquina não dorme. Então a gente vai ter um posto de trabalho ali mais avançado, um resultado mais avançado. A ferramenta também é um desafio quando o assunto é educação. A gente pode ter uma queda da capacidade criativa da criança, né? Ela não vai ter aquela capacidade de pensar por si própria. Ela vai ter uma ajuda do equipamento para poder chegar naquela solução. O ChatGPT, por exemplo, trabalha com textos e pode ser acessado até pelo celular. Por aqui, posso pedir que ele faça uma redação sobre um tema, escreva a letra de uma música ou até mesmo o roteiro de uma cena de filme. Ou ainda, que faça o texto dessa reportagem. Olha só, com capacidade de aprender e se adaptar, a IA está presente em diversos setores, desde a saúde até a indústria automotiva. Mas esse cenário aqui não está muito legal não, né? A inteligência artificial também pode ajudar a gente nisso. Há uma série de plataformas que criam a cena que o usuário pedir. Dessa forma, qualquer pessoa pode estar em qualquer lugar e com elementos que tornam essa fala ainda mais interessante e convincente. Mas se é possível criar qualquer imagem, como saber o que é verdade e o que não é?
Essa semana, muita gente acreditou que a atriz Selena Gomez, uma das personalidades mais seguidas nas redes sociais, tinha ido ao famoso baile Met Gala em Nova York. A imagem dela no tapete vermelho viralizou. Perfeita, né? Só que Selena não estava lá, não. Segundo o New York Post, a imagem foi gerada através de inteligência artificial. A tal montagem envolveu ainda outra atriz que também não foi ao evento, Zendaya. E até o rei Charles III, às vésperas da coroação, não foi poupado da brincadeira. A inteligência artificial se tornou uma ferramenta atraente para o mundo do crime. Nos Estados Unidos, golpistas clonaram a voz de uma adolescente de 15 anos para um falso sequestro. Jennifer Di Stefano recebeu uma ligação e conta que chegou a ouvir a voz da filha, Bri, pedindo ajuda. Enquanto conversava com os bandidos, as amigas de Jennifer conseguiram acionar a polícia e o pai da adolescente. A jovem estava em segurança. Esse especialista em crimes cibernéticos alerta sobre o risco de golpes mais sofisticados. O criminoso geralmente vai na frente, para justamente descobrir e usar a tecnologia a seu favor. Se ele não sabe como funciona a inteligência artificial, ensina ele como utilizar aquelas ferramentas, e isso acaba sendo propício para ele, claro. O bilionário Elon Musk, dono do Twitter e financiador de pesquisas na área de tecnologia, se juntou a centenas de empresários e especialistas para pedir uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. O documento cita que sistemas de IA com inteligência competitiva humana podem representar riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Nessa semana, o acadêmico Geoffrey Hinton, conhecido como o poderoso chefão da inteligência artificial, deixou seu emprego no Google e pediu cuidado com a ferramenta que ajudou a criar. Disse lamentar a criação de sua vida, que pode se tornar fonte de desinformação, risco para empregos e inversões futuras, um perigo até para a humanidade. Fernando Ferreira, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acredita que esse movimento é uma mistura de preocupação com a ética e corrida pelo desenvolvimento. Ninguém quer ficar para trás. A gente precisa, de alguma maneira, regulamentar, trazendo responsabilidade para aqueles que estão fomentando. Mas não é a ponto de parem as máquinas. Não entendo como a gente poderia parar um processo que é natural de desenvolvimento científico. Fernando reforça que é preciso criar mecanismos contra fake news. Ferramentas que talvez possam trazer um selo, por exemplo, que a própria fotografia ou o próprio texto traga características que indiquem que aquilo foi criado artificialmente ou que não foi criado artificialmente, talvez recursos também tecnológicos que permitam essa validação como se fosse uma auditoria. Mas o principal é educar as pessoas para os novos tempos. Da mesma maneira que na década de 90 a gente viu o advento da internet e isso modificou a nossa vida como a gente conhecia antes e depois, é mais um processo desse de evolução. Ricardo concorda que o caminho passa pela educação e valoriza a velha e boa relação entre professor e aluno. É a volta daquilo que a gente tinha quando era criança, é a curiosidade em aprender. Que muitos hoje estão perdendo isso, porque é mais fácil eu copiar e colar, ou eu ver um texto que já está pronto, do que eu pensar o porquê aquilo ali aconteceu. O fator humano ainda é necessário. A inteligência artificial não consegue replicar emoções e adicionar caráter subjetivo ao raciocínio lógico. Ainda. Acredito que a gente possa chegar a algo muito próximo de um ser humano, mas assim, acredito que isso vai demorar muito ainda, está tudo muito recente. Então é surpreendente os alcances e os resultados que nós temos hoje, mas o futuro ainda está um pouco incerto. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue?